Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais um vídeo da nossa série O que é e como funciona. E hoje nós vamos estar falando do corte a jato d'água. Uma breve apresentação: sou Michele Camargo, engenheiro mecânico, sou formado pela Universidade Federal de Itajubá, sou formado desde 2005, portanto já tenho 11 anos de carreira. Venho desde então atuando em vendas técnicas. Entre o que eu já trabalhei tem o corte a jato d'água. É por isso que eu estou trazendo as coisas que eu tenho mais experiência primeiro. Contato com a gente aí, engenhariacompanhia2016@gmail.com, canal aqui no YouTube, você pode deixar os seus comentários, também sugestão de temas. E lá no Facebook a gente tem uma página onde a gente divulga todo o material que a gente tem, né? E também tem um grupo que é o Objetivo a Interação, então se você quiser entrar, basta pedir lá e a gente está aceitando numa boa. Bom, corte a jato d'água, o que é isso, né? É um processo de corte de materiais, como qualquer outro tipo de corte que tem aí, que já existe, né? O jato d'água em si, ele corta praticamente todos os tipos de materiais. A gente fala praticamente porque assim, tem materiais que não é viável, né? Ele demora tanto tempo para fazer o corte, que ele não é viável em termos de tempo, e também tem casos que ele não é viável por questões econômicas, né? Então ele é um corte relativamente lento, e com isso ele também não é barato, porque todos os insumos são importados, não tem nada aqui no Brasil nacional. Então com isso, aqui no Brasil principalmente, você não tem tanto utilização como você tem nos Estados Unidos, por questões dos insumos que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. É mais usado para peças metálicas, mecânicas de precisão. Por exemplo, a Embraer no Brasil ela usa bastante, principalmente para materiais que são mais nobres, são titânio, alumínio, aços, né, liga, que são mais caros, de alta espessura. E aí uma coisa compensa a outra, né? Como você tem um corte mais preciso do que outros tipos de corte, ou no caso de usinagem que você teria que pegar um blank e desse blank, de um bruto, você fazer toda a usinagem, você perde muito material. Com jato d'água você consegue aproveitar mais. E aí uma coisa contrabalanceia com a outra, porque aí o custo de produção ele é mais alto, mas em compensação você evita outros custos. Em alguns casos você consegue tirar peças acabadas, inclusive. Tem o caso aí usado na arquitetura para pisos, pisos decorativos, né? A gente vai mostrar alguns exemplos. E também ele é utilizado para vidros, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem algumas empresas que utilizam para cortar vidro, principalmente aqueles vidros de caixa eletrônico, onde você precisa fazer, né, cortes longitudinais, circulares, enfim, para passar os cabos e a parte do equipamento eletrônico. Então e o vidro, né, de proteção, que vai ser o vidro lá que protege o caixa eletrônico, da parte da onde tem a tela que a gente vê. Então ele também é utilizado para essas aplicações. Bom, como que funciona, né? Eu tenho uma bomba, como uma bomba qualquer, né? Só que ela, é claro que ela tem as características. Ela pressuriza a água a altíssimas pressões. Então lá no inglês é o tal do UHP, que é o Ultra High Pressure. Ou se fôssemos traduzir, né, aqui o pessoal, né, no Brasil, alguns fabricantes, né, algumas empresas que comercializam, chamam de pressão ultra elevada. Já por outro lado tem algumas empresas que chamam de ultra alta pressão, ou seja, que seria a tradução literal do ultra high pressure. O que importa é que são pressões bastante altas, né? Então nós temos equipamentos aí que trabalham, os mais comuns, né, na casa de 4.000 bar a 6.000 bar. Né? Então, para quem não é da área técnica, é muita pressão, né? Não tem noção do valor da pressão. Essa pressão 4.000 bar seria o equivalente a gente pegar 4 toneladas, ou seja, 4.000 quilos, e concentrar isso tudo num centímetro quadrado. Você faz um quadradinho de 1 centímetro de lado e concentra nesse quadradinho o peso de 4.000 quilos. Então é muita coisa. A mesma coisa é o 6.000, né? Seria o equivalente, só que 6.000 bar. Depois que essa bomba ela pressuriza a água nessas pressões que a gente acabou de falar, a água sai da bomba, vai até o cabeçote de corte, e ali ela passa por um orifício muito pequeno.
Para você ter uma ideia de tamanho, é 0,3 milímetros, né? Então é muito pequenininho esse orifício. E quando a água passa por esse orifício, ela transforma toda a parte de pressão que a água tem em velocidade. E é a velocidade da água que faz cortar. Então, esse é o princípio, né? Então a gente tem o chamado corte com água pura, que é o corte só com água, e a gente tem o corte com água mais abrasivo, que é para materiais duros, o que é utilizado. Já no caso de água pura, são materiais mais macios, né? Digamos assim, que você consegue cortar. Bom, equipamento básico. O que eu tenho? Eu tenho a bomba, então eu tenho aí peguei um modelo de um dos fabricantes que tem no mercado. Essa bomba que vai gerar pressão. Eu tenho a chamada mesa de corte, que é onde eu vou colocar a minha chapa, o meu material a ser cortado, né? Aí eu também peguei um fabricante, um exemplo aí na internet. E aí esse equipamento é onde eu tenho, no caso desse específico, né? Eu tenho essa parte do meio que ela se locomove nesses dois sentidos e o pórtico se locomove nesse sentido. Nisso, né, junto a X e Y, eu tenho o formato da peça, né? Então essas duas peças elas se movimentam simultaneamente e faz o contorno conforme o programado. E para finalizar eu tenho o controlador CNC, né? Então aqui também tem um exemplo. É claro, ali é só a telinha, né? O equipamento em si está, né, no console aí. E esse controlador é que vai dar os comandos para abrir a água, fechar a água, ligar a bomba, desligar a bomba, fazer a máquina ali, a mesa de corte andar no sentido ou andar no outro, ou andar nos dois ao mesmo tempo. Então todo esse controle CNC, para quem não é da área, comando numérico computadorizado. Esse é um sistema de computação que através de um software ele regula a máquina, entre outros parâmetros que ela tem que operar, né? Então eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Bom, a gente tem basicamente dois tipos de bomba para as bombas de pressão alta elevada. Então a gente tem a bomba de acionamento direto, ou, né, o pessoal gosta muito de falar em inglês aqui do Direct Drive, que essas bombas, de um modo geral, pelo menos até onde eu conheço, não sei se já evoluiu, elas trabalham até 4.000 bar. Então seria o equivalente aí a 6.000 PSI. E temos também a chamada bomba intensificadora. Essa bomba ela chega até 6.000 bar, que seria o equivalente a 87.000 PSI. O PSI seria uma unidade do sistema inglês, PSI é Pound Square Inch, que nada mais é que o famoso libra por polegada quadrada. Inclusive quando a gente vai no posto, por exemplo, calibrar o pneu, na maioria das vezes, quando a gente fala coloca 30 libras, coloca 25, 28, justamente seria o equivalente ao PSI, né? Então tem gente que usa PSI, tem gente que usa libras por polegada quadrada, enfim, é a mesma coisa. E aí vem a diferença, né? Tem alguns fabricantes de equipamentos que eles só trabalham com bombas Direct Drive. E tem alguns fabricantes que trabalham só com bombas intensificadoras. Então a gente tem vantagem e desvantagem nessa questão. Os fabricantes de bomba de acionamento direto, eles dizem, aí eu já não sei, né, pelo menos as informações que eles passam, é que pelo fato dessa bomba ser um motor elétrico através de um sistema mecânico, né, de virabrequim, eixo virabrequim, eu faço a transmissão direta, o rendimento do equipamento em si ele é maior do que no caso da bomba intensificadora. A bomba intensificadora eu tenho o motor elétrico que aciona uma bomba hidráulica. Essa bomba hidráulica vai pressurizar o óleo em torno de 200 bar lá no intensificador, e por uma relação de áreas eu tenho a multiplicação da pressão, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Nesse sistema, segundo os fabricantes do Direct Drive, eu tenho um rendimento menor. Então uma bomba de uma mesma potência, por exemplo, 50 cavalos de potência, com acionamento direto ou intensificadora, no caso do acionamento direto eu tenho mais energia entregue ao fluido, né? E consequentemente eu teria um rendimento satisfatório melhor, né? Alguns dizem, inclusive, que a bomba de Direct Drive
50 HP, ela equivale em termos de energia entregue para o fluido a bomba de 6.000 bar, né? Aí fica, nunca testei, nunca trabalhei com os dois modelos para dizer, mas é o que os fabricantes dizem. Bom, como que a bomba intensificadora então funciona, né? Basicamente, eu tenho um motor elétrico. Esse motor elétrico, ele aciona uma bomba hidráulica. Essa bomba hidráulica, ela vai enviar o óleo, que seria essa parte que eu tenho aí em amarelo, e manda a pressurização do óleo lá na parte do intensificador. No intensificador eu tenho um êmbolo grande, que é onde atua o óleo, e tenho um êmbolo menor, que é onde atua a água propriamente dito, né? Depois eu vou mostrar um outro videozinho que fica melhor ilustrado. Bom, além disso, o que eu tenho? Eu tenho a água, então eu tenho um filtro de água que está mostrando aí, então a água vem entre aspas da torneira, tem que filtrar essa água, né? Ela tem que ser muito bem filtrada, senão os equipamentos não funcionam, não tem uma durabilidade muito estendida. Essa água, ela vai entrar na parte de baixa pressão do sistema e aí vai acontecer a mágica aí da pressurização. Além disso, eu tenho o chamado atenuador. O que é o atenuador? Ele é como se fosse um reservatório. Essa bomba intensificadora, ela atua intermitentemente, ou seja, ela trabalha de um lado e para o outro. Ela vai para a direita, vai para a esquerda, direita, esquerda, e fica nesse movimento. Então o que acontece? Quando ela está nesse movimento, ela está admitindo água aqui e está pressurizando água para o outro lado. E aí eu tenho o movimento do outro lado, né? Então eu tenho a admissão de um lado enquanto eu tenho a pressurização do outro. E eu tenho intervalos aí nesse processo aonde faltaria água, né? Então eu teria o jato, o jato voltaria. Então para evitar essa intermitência do jato, eu tenho um atenuador que funciona como se fosse um acumulador. Ele chama atenuador justamente porque ele atenua, né, o fluxo de água. Então eu teria um acúmulo maior de água aqui, para depois sim a água ir para o cabeçote de corte e realizar o corte propriamente dito, né? Então esse seria o princípio. A bomba Direct Drive já não tem isso. E por fim eu tenho o cabeçote de corte, que a gente também vai mostrar um videozinho ali, uma ilustração como é que ele funciona.